Vamos falar do adversário do Santos, o Palmeiras, que está se preparando para esse grande clássico que acontece lá na Vila Belmiro. Só que o Pitbull, o Felipe Melo, ele está fora desse confronto, enquanto o lateral Jean é dúvida. Jackson Pinheiro traz as informações do Alviverde. Treino fechado, mistério na academia. Como o Palmeiras vai para o clássico? Tá com dúvida? Vai ficar. Não, a gente trabalhou o time, né? Algumas, não só um time, trabalhou 2 ou 3 opções, né? Mais ofensiva, mais defensiva, um meio termo. Estamos se preparando para tudo, é. Ainda sem Borja e Mina, e com Felipe Melo no departamento médico, a dúvida é na lateral direita. Jean, com um desgaste na articulação do joelho, ficou de fora de alguns treinos dessa semana. Mike ou Fabiano serão os substitutos se Jean não tiver mesmo condições de jogo. Palmeiras vai para Vila Belmiro em busca da primeira vitória fora de casa neste Campeonato Brasileiro. Até agora foram 3 jogos e 3 derrotas. No ano, o retrospecto longe do Allianz Parque é ruim. Foram 15 jogos com apenas 5 vitórias, 1 empate e 9 derrotas. Então, num time que está em formação, que está se acertando ainda, de repente, em alguns jogos fora de casa que te exigem algumas situações de maior entrosamento, de menor erro, a gente tem mais dificuldade. Em casa, como a gente tem um ambiente muito a nosso favor, muitas vezes algumas coisas que com o tempo a gente vai corrigir, na vontade, no barulho da torcida, a gente consegue superar, né? Neste ano, o Palmeiras já venceu o Santos na Vila Belmiro, 2-1. Foi no Paulistão. Quem é o favorito para o confronto desta quarta? Os jogos Palmeiras e Santos têm sido todos muito equilibrados, né? A gente teve uma fase que a gente ganhava aqui, o Santos ganhava lá. A gente ganhava aqui, o Santos ganhava lá. Aí depois teve um período que a gente empatou com eles aqui e empatou com eles lá. E no último jogo no Paulista, acho que foi a primeira vitória que a gente teve nesses 2 anos que eu me lembre, jogando na Vila, né? Mas mesmo com a vitória nossa, foi um jogo equilibradíssimo, né? E eu acho que esse jogo não vai fugir dessa característica. Vencer fora de casa, embalar no Brasileirão, enquanto há tempo de buscar o topo da tabela. Já tem inúmeros exemplos que com bem menos rodadas e a mesma diferença de pontos, e até porque a maioria dos clubes tem 2 confrontos contra o próprio Corinthians ainda, então são 6 pontos. Óbvio que dá, estamos na 7ª rodada ainda, tem 31, são 93 pontos em disputa, né? É muita coisa, não está nem 10% da diferença pro líder, né? Fernando Praz, tá cedo sim, é nítido que ele tá de olho na tabela, tá estudando os confrontos do líder Corinthians. E lá no Palmeiras a situação não vem muito boa, até porque o time vai ficar 6 semanas sem o Felipe Melo. Um jogador que vinha consolidado no time, mas que também acumulava diversas polêmicas. Felipe Melo chegou ao Palmeiras no dia 17 de janeiro deste ano. E logo na apresentação, uma declaração polêmica. Eu não vejo problema não, se tiver que dar porrada, eu vou dar porrada. Tá? Se tiver que jogar no Uruguai e dar tapa na cara de Uruguai, eu vou dar tapa na cara de Uruguai, porque isso faz parte da minha forma de jogar, sempre com responsabilidade, né? Felipe cumpriu o que havia dito, mas não com tapa, e sim um soco no rosto de um uruguaio. Naquele fatídico jogo contra o Peñarol, o Palmeiras bateu o time de Montevidéu por 3-2 e encaminhou a classificação na Copa Bridgestone Libertadores. O problema é que o clube acabou punido pela Conmebol. 3 jogos sem torcida fora de casa e multa de R$250 mil por conta da confusão que foi do gramado para a arquibancada. O volante do Palmeiras pegou 6 jogos de gancho na competição mais importante do ano. Isso é uma injustiça muito grande, até porque nós somos vítimas, né? Mas agora cabe ao nosso jurídico lutar, trabalhar bastante aí para poder reverter essa situação. A gente todo momento procurou evitar a confusão, os nossos jogadores tentaram evitar. A gente foi encurralado e acabamos sendo punidos, né? Na minha opinião, injustamente, mas agora a gente tem que esperar o jurídico do clube tentar trabalhar e... Na Vila Belmiro, o Palmeiras venceu por 2-1.
Discussões com adversários não faltaram. A última delas aconteceu no último sábado, depois de comemorar um gol contra o ex-clube. Henrique Dourado não agradou o palmeirense. O gesto característico do ceifador tirou o pitbull do sério. Felipe Melo agora vive uma situação complicada. Lesão na coxa direita e cirurgia na mão esquerda. 6 semanas fora de combate. Peça importante no esquema de Cuca. Personagem fundamental no atual momento do clube. Temido pelos rivais, venerado pela torcida. Um desfalque tanto para um Palmeiras que ainda não encontrou o melhor futebol. Pois é, aí tá o Felipe Melo desfalcando o Palmeiras por 6 semanas. Ó o Pitbull latindo aí forte, chegando cedo aqui no Bom Dia Fox. Tem a lesão na coxa e tem a lesão na mão. Felipe Melo já passou pela sua cirurgia e já postou nas redes sociais. Vamos acompanhar então o Pitbull nas redes sociais. Que é isso? Estamos criando Wolverine. Ousado. Valeu, galera. Graças a Deus deu tudo certo. A anestesia ainda tá aí, pegando um pouquinho, mas glória a Deus por tudo. Dopado, coitado, ainda tá ali no efeito do remédio. A gente fala muito que o Felipe Melo causa polêmicas, mas bom humor ele também tem, né? Não tá nascendo Wolverine, já pensou o Felipe Melo como Wolverine? Melhor não. Melhor deixar ele sem qualquer tipo de expectativa para esse tipo de comportamento social e cinematográfico, Não deixar ele só no campo de jogo. Agora, detalhe, né? A gente viu o Praz falando, o Praz participando e a Sormani concorda comigo, sem dúvida nenhuma. O Praz hoje é um dos grandes nomes da equipe do Palmeiras. Sem dúvida. E já vive a mesma situação que viveu antes da última renovação. O Praz tem contrato até o final do ano e ontem na entrevista coletiva ele ressaltou bem, mais uma vez eu não fui procurado. E até o final do mês, último dia 30 de julho, ele pode ficar livre para assinar contrato com qualquer outro clube, né? Mais uma renovação do Fernando Praz que se torna aí tipo uma novelinha, vamos dizer assim, mexicana na carreira do jogador. Ou seja, um cara que participou das últimas conquistas do Palmeiras, tem um cacife como líder do time, cada vez mais se consolida como um dos grandes nomes e ídolo, até posso dizer assim exageradamente, mas é um dos ídolos da atual torcida palmeirense, e a diretoria do Palmeiras não se manifestou até então. Ou seja, alguma coisa acontece toda vez que o Praz está para renovar o seu contrato, que a diretoria não se antecipa e ele vive essa expectativa, e ontem deixou claro a sua insatisfação com a atual diretoria do clube. Tá aí, eu tô prestando atenção no Paulo Lima e tô prestando atenção na sua hashtag. É o poder da mulher, né? Escuta de um lado, lê do outro. Isso é verdade. Isso aí só... Isso é indiscutível. Tá comigo, né, Paulo? Completamente. O Paulo Lima falou... Eu levo esse puxão de orelha quase todo dia. Rapaz, eu imagino. Tem muita gente falando ali sobre a briga do Geovânio no Flamengo pela posição, muita gente citando o Berril. E tem muito torcedor achando que dá Palmeiras. Eu vi o placar ali na tela, 2-1 pro Palmeiras jogando na casa do Santos. E já que o assunto é o grande clássico, vamos com o Campinho, as prováveis escalações. Sormani, me acompanha, por gentileza. Prancheta na tela do Bom Dia Fox. O Santos vem com a provável escalação. Vanderlei no gol, na zaga. Vitor Ferraz, David Braz, Lucas Veríssimo e o Jean Mota na lateral. Thiago Maia e o Renato no meio de campo e à frente Vitor Bueno ou Copete, Lucas Lima está de volta, Bruno Henrique e o Kaique que fez 2 gols na vitória para cima do Furacão. Sormani, aqui nessa nossa dúvida, Vitor Bueno ou Copete? Pensando no Levir Coupe, é o primeiro jogo, o primeiro teste, a gente não sabe ainda como ele vai mexer nesse time. Você apostaria em quem? Eu não tiraria o Vitor Bueno para colocar o Copete na direita. Porque o Copete joga na esquerda. E o Bruno Henrique na esquerda rende mais do que na direita. De qualquer maneira, tudo indica que ele vai começar com o Copete do lado direito. Outra coisa, o Bruno Henrique está sentindo dores musculares na perna direita. Se isso de fato acontecer, o Vitor fica no lado direito, o Copete vai para o lado esquerdo e ele ficaria do lado de fora. Seriam aí as modificações na equipe do Santos. Temos algumas dúvidas. Mas basicamente o time é isso aí. É isso aí mesmo. E a gente não vê em campo o Ricardo Oliveira nem o Zeca. São os dois desfalques para esse confronto. Os dois lesionados, Lívia. O Ricardo Oliveira com a contusão no tornozelo e o Zeca com uma lesão
muscular, porque ele fez uma cirurgia no joelho, voltou, sentiu o músculo, acho que da coxa esquerda, se eu não estou enganado, e está de fora também. Mais uma vez o Jean Mota improvisado na posição. Vamos então com a provável escalação do Palmeiras. O Palmeiras que também entra desfalcado para esse jogo contra o Santos. No gol, Fernando Praz. A zaga a gente conta com o Zé Roberto ou o Egídio. Temos o Juninho, Edu Dracena, Fabiano ou o Mike. Meio de campo com o Thiago Santos no lugar do Pitbull, Felipe Melo que está fora, o Tietê ao seu lado e à frente nós temos o Guerra, Roger Guedes, Keno e o William. Não temos Borja mais uma vez em campo, o William lá na frente. Paulo Lima, o que te agrada nesse time? E na dúvida da lateral, o Zé Roberto ou o Egídio? Contra o Fluminense, o Cuca entrou com o Zé Roberto, né? O que muda é exatamente a presença do Thiago Santos ali, que é um cara que o Cuca gosta muito, cada vez mais se consolida aí como uma das preferências do técnico Cuca. O Jean tá fora, né? Esse ataque é o ataque... Dudu segue fora também, né? O Dudu vai ficar mais um tempinho fora, mas esse ataque, a partir do Guerra ali, é o ataque que o Cuca gosta pela versatilidade que tem pelos lados do campo, com o Roger Guedes voltando a jogar algum futebol, o Keno, que tem sido o principal jogador do Palmeiras na atualidade, e o William, que veio para suprir a ausência aí, até certo ponto, que não é uma suprir, né, mas pelo menos preencher o espaço que era do Gabriel Jesus, já que o Borja não se enquadrou ainda, pelo menos, até porque está com a seleção, assim como o Mina também, né, estão com a seleção colombiana. Ontem, inclusive, o Mina fez 2 gols no amistoso contra Camarões, né, e o Borja que não tem tido espaço na seleção colombiana. Mas é um time certo do meio campo para frente e a defesa não muda muito, né? Eu queria a defesa falar da todo mundo já velho e conhecido, a não ser pelo lado direito ali com o Fabiano e com o Mike. Exatamente aí que eu quero falar. Ó, torcedor do Fluminense, daqui a pouco o assunto é com você. Nós vamos falar do tricolor carioca, mas você citou ali o Fabiano. No jogo contra o Fluminense, o caminho do Fluminense no primeiro tempo foi justamente em cima do Fabiano, tanto que depois o Cuca modificou. Você acha que vem a chance do Mike ou ele insiste com o Fabiano? Na verdade, assim, o lado direito daquela oportunidade, ele estava muito com o Jean pelo lado direito e depois ele empurrou o Tietê por ali, depois na parte do decorrer do jogo botou o Fabiano pelo lado direito. O Mike, jogador do Cruzeiro, é da posição, e o Fabiano também, né? Os dois, inclusive, pertenciam ao Cruzeiro. Pois é. Vieram pro Palmeiras nessa oportunidade. Pela marcação e pelo poder mais de fogo que tem, eu acho que o Fabiano é a figura mais indicada. Mas tecnicamente falando, eu acho que o Mike tem mais versatilidade com a bola nos pés. É muito de não deixar o sistema defensivo do Palmeiras aberto pelo lado direito. Porque se jogar com o Zé Roberto pela esquerda, o Zé não é um jogador de muita marcação, ao contrário, é um jogador que apoia muito pelo meio de campo e tem qualidade com a bola nos pés também. Eu não vejo muita dificuldade no Palmeiras no sistema defensivo, não. O que me chama mais atenção é exatamente a maneira como o Cuca ainda não encontrou a melhor formação no time do Palmeiras. Ele continua testando e botando trocas e trocas para saber quem é que... Agora, quando o Mina voltar, é titular absoluto. O Dracena tem sido titular constante também, no gol não se mexe. E aí, Tietê, Guerra, Keno, Roger Guedes e William, eu acho que é a formação ideal, pelo menos na cabeça do Cuca. Hoje à noite nós vamos descobrir o provável Palmeiras, ou Palmeiras que vai entrar em campo para enfrentar o Santos, o primeiro desafio do ano do Cuca no comando do Palmeiras, pensando no Santos do outro lado, que tem a estreia do técnico Leverkusen. No Campeonato Paulista, deu Palmeiras, mas ainda era outro professor, ainda tínhamos me fugiu o nome do... Eduardo Batista? Eduardo Batista, muito obrigada, Paulo Lima. Mas de vez em quando foge o nome aqui na cabeça. Mas vamos lá, vamos falar agora do Fluminense, porque o Fluminense é o time carioca mais bem colocado no Campeonato Brasileiro. E esse é um time cheio de jovens meninos, os meninos de Xerém. E essa rapaziada